Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês 14 livros de investimento que você deveria ler nessa ordem e quando tiver alguma mudança eu vou avisar vocês para que você consiga ser um investidor cada vez melhor, investindo em moeda forte, planejando sua aposentadoria e sua liberdade financeira. Eu sou Michel Ravaneda, analista financeiro europeu, certificado pela Sociedade Francesa de Analistas Financeiros, e aqui no Renda Gringa eu te mostro tudo o que você precisa para investir em moeda forte. Como eu falei, planejando o seu futuro financeiro, investindo em euro, dólar, libra esterlina, em moeda que se valoriza no longo prazo. Se você quer um acompanhamento personalizado de investimento, uma consultoria comigo, com a minha equipe, a gente planeje sua carteira de investimento, adapte a sua do Brasil caso você tenha para a Europa, só entrar em contato com a gente e fazer sua pré-inscrição aqui no link da descrição. Quando tivermos vagas abertas para consultoria, a gente entra em contato com você. Se você gosta de ir além, aprender sempre mais sobre investimento e ter uma carteira otimizada e talvez não depender de um analista ou até mesmo da minha equipe, nós damos um suporte com desafios de investimento, leituras de livro, lives privadas para os nossos clientes. Então, além de dar o serviço de construir a carteira, dar tudo mastigado, de mão beijada para você, a gente também tem esse serviço que leva você mais além. Isso é um bônus da nossa consultoria. Primeiro que uma consultoria personalizada já é muito difícil de achar, ainda mais alguém que te dá a liberdade de você ter um aprendizado e se tornar um investidor cada vez melhor. E com esses livros que eu vou te recomendar, mesmo que você tenha conhecimento zero, você vai começar com essa lista e você pode ir aprofundando nela, lendo o primeiro livro, depois o segundo livro, o terceiro livro, para que você se torne um investidor melhor. Vamos diretamente ao ponto, vamos atacar essa lista e vou falar alguns detalhes dos livros que eu vou recomendar para vocês. Já na primeira recomendação, ela vai ser uma recomendação dupla. Eu vou chamar de livro 1, porque caso você já tenha lido algum deles, porque são livros famosos, você pode ler o outro. E se você não leu nenhum deles, leia os dois. O primeiro deles é Pai Rico e Pai Pobre, do Kiyosaki, e o segundo são Segredos da Mente Milionária, de Harv Eker. Esses dois livros são muito bons porque eles vão introduzir as finanças na sua vida, vão dar exemplos práticos e principalmente exemplos de vieses cognitivos, como por exemplo, eu não quero investir, é complicado porque tem muito imposto para pagar. Eu sei que o Estado vai pegar uma parte do meu lucro. É muito difícil. Eu faço dessa maneira desde que eu nasci. Então ele vai quebrar algum desses padrões, explicar por que talvez você esteja agindo da maneira errada, para que você mude não só o padrão que você vem seguindo dos seus pais, da sociedade, mas crie o seu padrão para seguir os seus objetivos. Então esses dois livros vão além das finanças pessoais, mas da parte mental que você precisa ter para ter justamente essa disciplina de investir no longo prazo e esperar um resultado de longo prazo. O Segredo da Mente Milionária sempre vale uma leitura até repetida. Eu já li inúmeras vezes e sempre você vai achar alguma coisa que está escrito ali que vai te abrir a mente sobre o dinheiro, sobre finanças e também sobre prosperidade. O segundo livro da nossa lista é O Jeito Peter Lynch de Investir. Peter Lynch foi um dos maiores investidores da história. Ele tem um horizonte de investimento ali de 17, 18 anos, mas ele teve investimentos que rentabilizaram por inúmeras vezes. Peter Lynch também é conhecido por ser muito didático nos seus livros. Você vai ler o livro dele, ele praticamente não vai colocar número nenhum. Ele consegue te explicar como investir em boas empresas, em bons negócios, somente dando exemplos e categorizando os tipos de empresa que você deveria ficar de olho. Sem dúvida, quando você já passou dessa parte de entender os primeiros vieses das finanças pessoais, saber que você tem que poupar, já leu Pai Rico e Pai Pobre, já leu O Segredo da Mente Milionária, o livro do Peter Lynch ou qualquer um dos livros do Peter Lynch vão ser uma ótima escolha para você começar realmente a pensar em investimento em bolsa de valores e em empresas. O terceiro livro é O Investidor Inteligente, de Benjamin Graham. Essa é conhecida como a Bíblia do investimento, porque Benjamin Graham, que foi tutor de Warren Buffett que é o maior investidor da história, Benjamin Graham então que foi professor dele, Benjamin Graham então é conhecido por ser o primeiro analista financeiro da história, porque foi ele basicamente que começou a analisar os balanços das empresas e utilizar critérios, indicadores para ver se uma empresa é boa ou não. A leitura desse livro é relativamente pesada, é um grande livro. Então, se você quiser realmente se aprofundar, é uma ótima maneira, mas ele é um livro de cabeceira. Você não precisa ler ele numa pancada só, vá lendo ali os capítulos e tirando dúvidas na internet, dando uma pesquisada em vídeos, mas é uma ótima leitura, é a leitura de base se você quer realmente se aprofundar. Principalmente porque na época que foi escrito esse livro, ele considera também muitos investimentos em renda fixa misturado com a renda variável. E as últimas versões desse livro já levam em consideração isso, então ele é atualizado. Eles foram acrescentando partes no livro onde você não perde a leitura por ele ter sido escrito há algumas décadas atrás. O quarto livro é Warren Buffett e a Interpretação de Resultados Financeiros, ou como foi traduzido para o português, Warren Buffett é a interpretação de demonstrativos financeiros.
Nesse livro, ele dá exemplo prático, didático, de como é feita uma análise financeira de um balanço de uma empresa, de uma maneira que qualquer um consiga entender, mesmo se você não tem estudo superior, não seja de exatas. Esse livro ele é muito bom porque ele te introduz na análise fundamentalista de ações, que nada mais é, eu olho para uma empresa e olho para outra. Como que eu sei que uma é melhor que a outra? Ah, uma empresa é maior, ela fatura mais, só por isso ela é melhor? Nem sempre. Então ele começa a mostrar essa relatividade de quando você analisa uma empresa comparada a outra usando indicadores financeiros. Então esse livro é obrigatório caso você queira se aprofundar e se tornar um melhor investidor. O livro número 5 é O Pequeno Livro que Bate o Mercado, de Joel Greenblatt. Esse investidor ele tem uma rentabilidade estratosférica nos anos que ele foi gestor de um fundo de investimento. E nesse livro ele quis descrever para os seus filhos como analisar uma boa ação e construir uma carteira vencedora utilizando somente alguns critérios de análise fundamentalista. Como por exemplo, olhando empresas que são mais rentáveis, mas que são mais baratas. Baratas aqui é quanto a empresa vale na bolsa de valores comparada a quanto ela realmente gera de riqueza no mundo real. Então usando poucos indicadores, ele ajuda você a criar uma lista de empresas que respeitam esses critérios e que vão performar melhor que o mercado. Daí vem o nome do livro, Pequeno Livro que Bate o Mercado. Porque se eu pegar uma cesta de ações cheia de empresas do mundo todo, por exemplo, essa cesta de ações vai ter uma performance, a média dessas empresas. Mas como é que você pode selecionar algumas dessas empresas dessa cesta que vão performar melhor que a cesta inteira? Ou seja, dentre todas as empresas que existem no mercado, como selecionar aquelas que são as melhores? A leitura número 6 é o livro de Philip Fisher. A tradução dele é Ações Comuns, Lucros Extraordinários. Esse livro ele é excelente, vai na mesma pegada do Peter Lynch, te dando dicas práticas, sem nenhum número, somente contando histórias de empresas e dicas que você deveria seguir para analisar um bom business. Aqui você aprende a analisar a gestão de uma empresa de uma maneira qualitativa e quantitativa. O livro número 7 a gente começa a se aprofundar um pouquinho mais. Esse livro se chama 100 Baggers, ou seja, como multiplicar o seu dinheiro por 100. O nome do livro talvez leve um pouco à ganância, mas aqui ele estuda o caso de mais de 300 empresas que se multiplicaram por 100 nas últimas décadas. O que elas têm em comum? Qual é o tipo de business? Qual é o tipo de negócio? Qual o setor? Qual característica dessas empresas que se multiplicaram por 100? E como que eu posso achar uma próxima que se multiplique por 100? Parênteses aqui, eu tenho uma carteira de pequenas empresas, porque esse livro mostra justamente como comprar pequenas empresas que podem se multiplicar. Imagine você comprando o Google quando era uma empresa pequena e hoje é uma empresa gigante, Microsoft, Meta, Facebook, enfim. Você pode então filtrar pequenas empresas que podem ter grandes lucros. E eu uso várias características desse livro para selecionar pequenas empresas com grande potencial. Só nos últimos 3 anos eu achei 4 empresas que dobraram de tamanho. E claro, quando uma empresa dobra de tamanho, se ela for uma boa empresa, você vai guardar ela na carteira e assim se ela dobrar de novo, você vai dobrar o que já tinha dobrado. Então você multiplica por 4 os seus ganhos. Então nesse livro ele conta todos os detalhes, análise fundamentalista e o que você deveria levar em conta. Se você gostou do tema desse livro, já gostaria de começar com ele, não comece, porque você precisa ter a base dos outros livros para conseguir entender ele. O livro número 8 é de William Tordick, The Outsiders. Aqui ele vai contar para você a mente dos principais empresários do mundo e como eles fizeram para transformar empresas pequenas em grandes empresas gigantescas globais. E como pegaram talvez mesmo empresas em dívidas e transformaram em empresas saudáveis. Aqui já está ao lado da gestão, como pensam os principais empresários e como você poderia então filtrar empresas que têm boas pessoas na cabeça, na gestão. Então resumindo, ele te mostra como os CEOs, então presidentes de empresas excepcionais, multiplicaram o lucro de empresas. No livro número 9, nós temos os ensaios de Warren Buffett. Warren Buffett, que é o maior investidor da história, todos os anos ele faz uma reunião anual com seus acionistas em um estádio nos Estados Unidos. E esse anúncio dele dos resultados da Berkshire Hathaway, que é sua empresa, vem junto com cartas, onde está escrito ali detalhes da análise que ele fez das empresas que ele investe e da sua própria empresa. Então esse livro nada mais é que um compilado dessas cartas e ele te ensina muita coisa para você se tornar um bom investidor. Detalhes de como você pode então olhar oportunidades quando ninguém mais está olhando. O livro número 10 é do Charles Munger, que infelizmente nos deixou recentemente, que é o sócio do Warren Buffett. Todos dizem que, na verdade, a estratégia do Warren Buffett, que é conhecido como o melhor investidor da história, nada mais é do que os ensinamentos do seu sócio, Charles Munger, que é um pouco mais velho do que o Warren Buffett. O livro é o Almanac de Charles Munger. É um livro raro de se achar, talvez você encontre na internet. É um livro extremamente caro também, mas aqui é quando você já atingiu um nível que você quer ir muito além do seu conhecimento de investimento. Como funciona uma das mentes mais brilhantes que já pisaram nesse planeta falando de investimento.
O livro número 11 é um dos meus livros favoritos de investimento, mas ele já é realmente, se você quer ir além, realmente no mundo dos investimentos. Aqui a gente começa a separar o avançado, de quem quer se tornar analista financeiro ou ser um investidor de ponta, mesmo sem se tornar um analista financeiro obrigatoriamente. Esse livro está cheio de indicadores, de tabelas, de dados que você já deveria ter feito todas as outras leituras antes de chegar nele. É What Works on Wall Street, então o que funciona em Wall Street. Esse livro ele compila todas as estratégias de investimento que existem no mundo dos investimentos até hoje e como elas teriam funcionado da década de 50 até hoje, comparando então em estratégias de crescimento, estratégias de dividendos, como eu deveria comprar empresas, se empresas realmente endividadas performaram pior. Ele compara então dezenas de estratégias. É um livro de mais de 1000 páginas, mas esse livro ele resume tudo o que você precisa saber se você já conhece a análise fundamentalista de uma maneira aprofundada. O livro número 12 é de Damodaran, um dos maiores professores de finanças do mundo. Ele é professor da Universidade de Nova York e nesse livro, que se chama em português O Pequeno Livro de Avaliação de Empresas, ou The Little Book of Valuation, ele mostra como você avalia uma empresa no longo prazo considerando o preço dela. Uma empresa está $30 hoje, mas será que ela não deveria valer 40? Ou ela deveria valer 20, na verdade, ela deveria se desvalorizar. É isso que o Damodaran mostra nesse livro, como se calcular o preço-alvo de uma empresa. E de novo, você precisa ter toda a base já mostrada em outros livros para você compreender o que ele quer dizer nesse livro. Você não pode chegar nele sem saber o que é análise fundamentalista, sem saber como são calculados os principais indicadores financeiros. Então, como eu já falei, a partir do livro passado aqui que eu já citei, a partir daqui é realmente o conhecimento mais avançado. Damodaran é o papa então do valuation, de achar o preço-alvo de uma empresa. Inclusive, ele tem um canal no YouTube. Pouca gente segue, ele mereceria milhões de seguidores, mas é um conteúdo muito aprofundado, mas você consegue achar no YouTube vídeos de muito valor. O livro número 13, em português, é o Guia Prático da Avaliação de Empresas, né? Existe a versão em francês dele também, é do Pascal Quiry, que mostra também como você deveria avaliar uma empresa, qual o preço justo de uma empresa e o preço-alvo. É uma outra vertente do pensamento do Damodaran com o mesmo objetivo, de achar o preço-alvo de uma empresa, dizer se uma empresa está com preço justo ou não. E finalmente o livro 14 é o livro do Howard Marks, onde você vai masterizar os ciclos do mercado. O nome dele em português é Dominando o Ciclo de Mercado, onde ele explica para você justamente por que algumas empresas se valorizam muito rápido em certos períodos, depois se desvalorizam. Por que o petróleo, as matérias-primas, o gás tem justamente esse efeito cíclico com o passar do tempo. Por que empresas automobilísticas, como por exemplo Volkswagen, Citroën, Peugeot com o grupo Stellantis, tem justamente essa característica de ganhar muito dinheiro durante um tempo, em seguida ter uma desvalorização. E como você pode então perceber esses ciclos para ganhar dinheiro, comprar na baixa desses ciclos e aproveitar a parte alta. Nesse livro tem pouquíssima conta, pouquíssimo número, quase nada na verdade, mas você precisa entender outros critérios de investimento de outros livros já citados aqui para entender bem o que ele quer dizer. Então aqui está uma lista de livros que você poderia comprar, começar a ler para se tornar realmente um investidor avançado. Eu aposto com você, se você ler esses livros que eu citei aqui, todos nessa ordem, você vai saber mais de investimento que metade dos analistas financeiros brasileiros que estão trabalhando aí no mercado, por exemplo, de renda fixa e não trabalham diretamente na renda variável, mais que uma pessoa diplomada. Eu posso apostar isso com você porque eu trabalhei em uma empresa como analista financeiro de carteira assinada antes de criar a minha empresa e te garanto que muitos analistas que não trabalham diretamente investindo em ações, construindo carteira, com o tempo vão esquecendo aqueles conhecimentos que adquiriram durante o curso e não tem a parte prática. Esses livros ele vai te mostrar a parte teórica, onde você já pode praticar na sua carteira de investimento. Se você ler o livro até o número 7, número 8, você já vai ter um nível muito avançado de investimento. Mas se você quiser ir além do livro 8 em diante ali, vai separar você da maior parte das pessoas. É um conhecimento realmente mais avançado. Eu me chamo Michel Ravaneda e não esqueça que você pode ser meu cliente de consultoria financeira. Eu posso criar a sua carteira de investimento em moeda forte. No link aqui na descrição tem o link da nossa pré-inscrição. Você deixa seu e-mail, seu telefone e deixa também seu contato. Assim que tivermos vagas abertas, nós vamos entrar em contato com você para oferecer o nosso serviço de consultoria com todos os mais detalhes. Não esqueça que o nosso serviço é personalizado, feito para você e para os seus objetivos. Deixa seu like, compartilhe esse vídeo. Eu espero você no próximo vídeo.